Quando a gente estava na Procuradoria Fiscal, me lembro que foi o Dr. Marés e o Dr. Passos, que era o secretário do Planejamento, né? Eles nos chamaram, eu era o chefe da Procuradoria Fiscal, e fui chamado eu e mais um outro colega, o Dr. Luiz Carlos Caldas, para elaborar uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma cobrança que nós entendemos indevida. Na Constituição nova, que foi federal criada, foi criado um imposto provisório sobre movimentação financeira, que hoje, depois de ser taxado de inconstitucional, ele acabou virando a CPMF, a Contribuição sobre a Movimentação Financeira. E aquele imposto ele era cobrado indistintamente de todos, inclusive dos Estados, o que feria aquele princípio da imunidade recíproca entre Estados, União, o Estado não pode tributar a União não pode, e vice-versa, né? E nós fomos chamados a fazer, e foi uma corrida, porque nós pensávamos, poxa, quem vai ser o Estado que vai fazer essa ação? E nessa história nós começamos a fazer, nos trancamos, acho que durante 3 ou 4 dias, trabalhando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, inclusive sábados e domingos, o Dr. Marés e o Dr. Passos, inclusive participando das nossas reuniões, e conseguimos, acho que em 6 ou 7 dias, aprontar a ação. Nós pedimos que outros estados assinassem conosco. O estado de São Paulo, me lembro muito bem, se negou a assinar. Haviam questões políticas, então era o mesmo estado do presidente, então havia implicações políticas em assinar aquela ação, né? E havia um certo medo em assinar aquela ação. Muito embora os estados, era uma coisa cristalina que os estados estão sendo tributados de forma indevida. E, enfim, nós acabamos colocando aquela ação. Santa Catarina assinou junto com a gente, Rio Grande do Sul também, Mato Grosso do Sul assinou junto com a gente, alguns estados do Nordeste, salvo erro nem memória. E o que aconteceu? Nós tivemos uma decisão unânime, salvo erro nem memória me corrige, do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional aquela cobrança em relação ao Estado. E o que ocorre no dia seguinte? A Folha de São Paulo publica: Estado de São Paulo ganha ação contra o Supremo, contra a cobrança da IPMF. Aí, então, sai aquele no editorial, na capa da Folha de São Paulo, que o Estado de São Paulo ganha ação. Aí, imediatamente, eu pedi para fazer a correção, né? No dia seguinte, sai aquela correção nas erratas. Na segunda folha da Folha de São Paulo, sai aquela erratazinha bem pequena. Na verdade, foi o Estado do Paraná que propôs a ação e não São Paulo, né? Aquelas coisas, mas, enfim, não é uma questão de colher louros, né? Mas é uma questão que o Estado do Paraná brigou, e foi uma briga justa, uma briga boa, e nós ganhamos. Lembre do fato que era uma emenda constitucional. Exatamente. Uma coisa importante a ser lembrada com relação a essa questão da IPMF, da discussão da IPMF, é que foi a primeira vez que o Supremo Tribunal se defrontou, inclusive nós, antes ao elaborar a DIN, nos defrontamos com a questão de ser possível declarar inconstitucional uma emenda constitucional. Então ali foi aberto um precedente para que outras emendas constitucionais, como hoje nós já estamos na emenda 62, possam vir a ser questionadas, vir questionada a sua constitucionalidade. Então foi o primeiro momento que o Supremo Tribunal Federal se defrontou com a questão da inconstitucionalidade da emenda constitucional. Um dos casos jurídicos relevantes que eu acredito que eu tenho enfrentado nesses meus quase 20 anos, ou mais de 20 anos de PGE, foi a questão do BRDE. 22 anos, me corrija o entrevistador. Foi a questão do BRDE. O BRDE é o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, né? E é um banco que tem 3 sócios: o Estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse banco foi criado naturalmente para fomentar atividades industriais e comerciais desses estados. E num determinado momento, isso na primeira gestão do Dr. Marés, o BRDE, quando ele foi criado com uma forma de autarquia, ou seja, ele não pagava impostos, né? E um determinado parecer da Receita Federal, feito naquela época, 91, 92, por aí assim, talvez um pouco mais à frente, decidiu pela tributação das atividades do BRDE. E não só decidiu pela tributação, como decidiu autuar o BRDE com relação a um período de 5 a 10 anos para o passado. O que importava valores relevantes de juros, correção monetária, levando em consideração que era um banco, né? Que era uma atividade de fomento que levava, se formos traduzir para hoje, milhares de reais, né? Então, eu fui chamado, fui destacado pelo Dr. Marés para tentar pensar o que fazer com relação a essa tributação do BRDE. Eu me juntei, então, a procuradores do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e ao jurídico do BRDE, para que nós tentássemos elaborar alguma saída para tentar evitar aquela tributação ou minorá-la, né? Então, naquele momento, nós fizemos várias reuniões. Santa Catarina nos ajudou muito, o Rio Grande do Sul ficou um pouco receoso, até porque havia uma ideia de separar, de extinguir o banco
e o Rio Grande do Sul levantou uma tese. Não, a agência de Porto Alegre é a agência com maior movimentação, então na hora que nós extinguimos o banco, o Estado do Rio Grande do Sul vai levar a maior fatia do que restar do BRDE. Havia até uma tese separatista. Então, que eu também tive que combater num parecer que eu fiz dizendo que não. Se o banco foi criado com 3 sócios, na hora da sua cisão também esses 3 sócios haveriam que levar partes iguais do que restasse do banco. Não havia autonomia de agências e, portanto, não havia que ser levado em consideração o maior movimento ou o menor movimento. Mas é uma outra questão. Com relação a essa parte jurídica, eu acabei bolando em conjunto com o Dr. Mário Cruz, que até hoje é diretor jurídico do BRDE, que tem sede em Porto Alegre, uma ação civil originária, que é uma ação a ser proposta onde houvesse divergências entre questões de interesses de Estados em face de interesses da União. Então era uma ação a ser proposta diretamente no STF, envolvia a assinatura dos 3 governadores, a gente teve que fazer também uma gestão política para que os 3 estados assinassem mais uma vez essa ação. Essa ação, também não querendo faltar com humildade, mas ela acabou sendo feita exclusivamente por mim e pelo jurídico do BRDE, porque o Estado do Rio Grande do Sul queria mais que o banco fosse extinto naquela época, e Santa Catarina nos deu um aval, nos deu um ok, mas acabou não participando da elaboração do material jurídico em si. O BRDE não pagava impostos por quê? Porque havia um costume de não ser cobrado. As autoridades administrativas federais não o cobravam. E este costume está descrito lá no artigo 100 do Código Tributário Nacional como uma norma tributária. São também normas tributárias as práticas reiteradamente aceitas pela administração pública. Qual a implicação disso? Essa implicação significa que não poderia ser imputado, por força do parágrafo único desse mesmo artigo 100, multa, juros, correção monetária com relação a todo este débito do BRDE. Então, em face disso, a gente conseguiu diminuir muito esse débito que o BRDE tinha para com a Receita Federal, e o BRDE acabou fazendo um parcelamento, acabou quitando esse seu débito com a Receita Federal. Hoje ele funciona normalmente como qualquer instituição financeira, pagando principalmente IOF, Imposto de Renda retido na fonte, Imposto de Renda pessoa jurídica, mas o BRDE hoje está aí, existe, acabou de fazer um concurso, questão de 1 ou 2 anos atrás, contratou mais 600 pessoas, e uma das coisas que eu me orgulho no meu trabalho de procurador é de ter conseguido sanar, ou ajudado, vamos dizer assim, com um pouquinho mais de humildade na minha fala, ter ajudado, de certa forma, a sanar um banco que até hoje está funcionando e fomentando atividades que são de enorme interesse para o Estado do Paraná.